Hoje o nosso assunto é tecnologia na saúde. Eu recebo aqui Ulisses Coutinho, que é superintendente de tecnologia de informação da Unimed Vitória, e Thiago Maia, que é assessor de estratégia e novos negócios da Unimed Vitória. Pessoal, obrigado pela presença. Vamos falar sobre tecnologia e inovações na saúde. Eu vou começar com a pergunta que é a seguinte: como a tecnologia tem de fato ajudado as pessoas, os pacientes na prática a ter um atendimento, uma assistência melhor na saúde? Começa aí, Ulisses. Pode ir lá. Ricardo, bom, obrigado pelo convite. A gente tem vários cases de uso já, né? Situações usuais que a gente se depara no dia a dia. Seja quando a gente está atendendo, né, como um médico, como um enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, o profissional de saúde, ou quando paciente. Isso já é difundido, não é algo tão distante da realidade. Então, alguns exemplos bem práticos. A gente teve a telemedicina, que ganhou um boom durante o período da pandemia, principalmente aqui no Brasil, que a gente estava um pouco mais atrasado na legislação, né? E que depois Porque a lei não permitia fazer telemedicina, consulta por internet, é isso? Exato. Antes da pandemia, não. Era proibido. A gente tinha várias restrições, mas que não tinha nem muita lógica. Assim, se você for parar para pensar a usabilidade, o benefício social, né, que a telesaúde fez quando ela chegou. Tanto que depois que passou o período da pandemia, continuou vigente. Não retroagiu a lei. É um sucesso, né? Salvou muita gente durante a pandemia, ninguém podia sair de casa, todo mundo fazendo ali consulta por computador, por telefone. E outra, assim... E popularizou, né? Traz acesso para quem não tem. Aproxima muito o paciente do seu médico. Né? E essa sua fala é importantíssima, porque você imagina, a gente em grandes centros, perfeito, né? A gente consegue ter acessibilidade à maior parte dos recursos de saúde. Agora, se você já for até dentro do Espírito Santo, na região interiorana, você já não tem tanto acesso difícil, assim. Exatamente. E quando existe, quando não é pelo serviço público, já é um serviço caro, né? Pela demanda reduzida de oferta de serviço mesmo. Então, na hora que a gente conseguiu dar essa popularidade no acesso através da telesaúde, várias ações conseguiram ser postas. Então, esse é um dos exemplos. Mas se a gente for olhar tudo que é publicitado hoje, né, a gente tem várias reportagens e entregas dentro de inteligência artificial, entre outras automações. Me dá um exemplo de inteligência artificial na saúde. Boa. A gente tem muita ajuda da inteligência artificial no que nós chamamos de apoio ao diagnóstico. A gente sabe que a IA, né, a inteligência artificial, ela não veio para substituir o profissional de saúde. Ela veio para aprimorar, para qualificar a sua decisão. Então, a gente chama de apoio à decisão médica. E a gente tem isso muito bem posto na prática do diagnóstico. Tá. Você imagina hoje um médico especialista, vamos dar um exemplo aqui, um pneumologista, que cuida do pulmão. Sim. Quantas e quantas patologias diversas... Doenças, né? Já foram descobertas e que se já entende o tratamento. Então, eu tenho que saber primeiro qual doença eu tenho para saber como tratar. Então, nesse universo, quando você tem um algoritmo, né, que é o que produz a inteligência artificial, você facilita, você já traz para aquele médico quais são boas saídas para ele ter o diagnóstico. Então, você pode dar um suporte, a tecnologia pode dar um suporte para o médico dar o diagnóstico. Por exemplo, no caso que você citou de um pneumologista, você tem uma série de parâmetros que são a prática que o médico está acostumado a ver. Está acostumado a ver um pulmão dessa cor, desse lugar, e quando tem a cor X num raio-X, a cor X, ou a cor Y, né, em um lugar específico, isso deve significar uma doença tal. Então, você está me dizendo o seguinte, a inteligência artificial ajuda a pegar o histórico, por exemplo, no caso de um laudo médico, a pegar o histórico de onde as doenças aparecem no raio-x e ajudar o médico a ler quais são os diagnósticos possíveis diante daquilo que ele está vendo. É isso. Porque são parâmetros que acontecem de maneira repetitiva, né? Você pode treinar um robô para fazer isso e ajudar. E olha, imagina, um médico pega um pneumologista, vamos seguir nesse exemplo, né? Quantas radiografias iguais àquela doença ele viu? 10, 20, 30? Agora, se você processa, né, um algoritmo e constrói um maquinário de inteligência artificial, você consegue fazê-la entender milhares das mesmas. Então, a chance dela conseguir identificar corretamente, primeiro identificar, né, que tem uma alteração, e depois identificar o que é aquela alteração, aumenta muito quando comparado com o humano. Agora, nós não podemos cair no erro de achar que o que a máquina fala é o verídico. Porque a máquina não vai substituir os outros elementos em que um profissional consegue, um profissional de saúde qualificado consegue.
Numa consulta, por exemplo, o profissional ele vai perceber o humor, vai perceber o olhar, vai perceber características adicionais. Mas um ponto que eu acho muito importante do uso da inteligência artificial na saúde é o seguinte, isso barateia acesso. Um médico hoje, a gente sabe, para a população mais carente, custa caro, né? E muitas vezes não tem, porque no SUS não tem muitas vezes. Tecnologia e IA na saúde significa para mim democratizar acesso à saúde. Significa trazer para quem não tem acesso a um plano de saúde como a Unimed, por exemplo, por falta de condições financeiras, poder finalmente ter um acesso de saúde de qualidade. Né? Isso de fato barateia. Olhando por outro viés, você pega aqueles exames, né? Aquelas imagens que a IA tem certeza que ela está ok, né? Está de acordo, imagens boas, e ela deixa o médico focar toda a sua energia nas imagens que ela não identificou. Entendi. Que ela não diagnosticou como imagens com algum tipo de deficiência. Entendi. Então isso ajuda o trabalho do médico. Isso, acelera o trabalho dele e orienta ele a focar onde realmente é o problema, onde ele tem que gastar a energia dele. E um ponto importante, né, que você comentou, o acesso, né, o baratear esse acesso. Quando a gente olha também para o plano de saúde, então aí vendo no viés da Unimed Vitória, né, ela também permite que a Unimed Vitória consiga ou manter e equilibrar também o valor que ela precisa receber dos seus clientes, dos seus pacientes, né? A gente sabe que hoje, com o avanço da própria tecnologia na saúde, a tendência é que esses tratamentos, os diagnósticos, eles vão ficando cada vez mais custosos. As novas drogas que estão sendo desenvolvidas também, Sim. elas chegam muito caras. E se a gente não tiver alguma contrabalança disso, fica insustentável. Financeiramente, né? A conta da saúde não fecha. Não fecha. Seja pública ou seja privada. Né? No nosso caso também. Porque nós não podemos colocar um valor de mensalidade em que os nossos beneficiários, né, os nossos pacientes Unimed, não vão conseguir sustentar. E a gente cria todo um abismo social quando isso é imposto direto para a ponta, para o cliente. O cliente não pode ser penalizado, o paciente não pode ser penalizado. A maior parte deles depende desse plano de saúde para que possa garantir um tratamento em vigência, né? Porque a gente no Brasil não tem a característica de seguro-saúde. Então, ou você acessa a saúde pública ou você busca a saúde suplementar, que é o plano. Né? Então, a tecnologia ajuda a baratear o plano no fim do dia. Exato. Ou não deixar encarecer. Porque a gente não tem uma prática como qualquer outro produto, né? Se a gente for pensar em mercado, né, Ricardo? Assim, a gente não tem uma prática do produto tender a baratear sem que ele perca alguma das suas características. Como o nosso produto é saúde, a gente não pode tirar nenhuma entrega do que a gente entrega hoje. Então as entregas têm que ser perpetuadas ou ampliadas. Então a gente não tem nem um viés de redução. O que a gente tem que fazer é o seguinte: aumentar a qualidade da entrega da saúde sem que isso impacte no preço do que o cliente tem que pagar. Muito bom, cara. Vamos falar um pouquinho agora da Unimed? A gente fez uma conta aqui antes de começar. Vocês vão investir 70 milhões de reais em... Só esse ano isso? Só esse ano. Em tecnologia. Tecnologia. Então a Unimed vai investir 70 milhões de reais em tecnologia esse ano. Em quê? Exatamente. Nós estamos construindo um hospital, né, na Serra. Um hospital 100% digital. Com uma estrutura nova, onde vai trazer toda essa tecnologia, tanto de software quanto de hardware. Então, tanto de sistema como de aparelhagem, né? Exatamente, para o nosso beneficiário, para os nossos clientes. Boa. Que tipo de tecnologia está sendo colocada ali? Então, Ricardo, hoje a gente sabe que os hospitais de ponta, eles já têm esses equipamentos modernos. Sejam equipamentos que o próprio paciente vê, né? Uma tomografia, uma ressonância que ela é mais encorpada, que ela tem mais recursos, quanto os que ele não vê. O que a gente chama no back-office. Sim. Né? Então, toda essa capacidade de entregar na ponta, processar e disponibilizar também no back-office é extremamente importante. A gente tem um conceito hoje muito interessante que no Brasil a gente já vê começar a engatinhar, que é o Open Health, é a saúde aberta. Sim, já Cara, eu conseguir ter os meus dados de saúde no momento que eu quiser. Então, o dono, e até pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, pela LGPD, a saúde não é diferente do que os outros nichos. Eu sou dono dos meus dados e eu preciso acessá-los. Pela saúde ter um atraso em relação aos outros mercados, a gente acabou ficando um pouco para trás nessa disponibilização. Então, eu, na figura de paciente, quero ter no meu aplicativo do meu plano de saúde ou na minha carteira digital
eu quero ter as minhas informações. Né? O que foi diagnosticado para mim? Eu não vou anotar no papel, então eu preciso receber. Outra informação importante, todos os meus exames que ali eu fiz. Poxa, eu vou ter que ficar repetindo o mesmo exame? Para quê? Ou eu vou para um outro médico daqui a um tempo, será que esses exames não ajudam ele também na condução de uma outra necessidade? Essa questão é importante. O Open Health ele faz analogia lá ao Open Finance. Nas finanças, Exatamente. você tem em um banco todos os dados de todos os seus bancos, isso facilita crédito e tal, análise de crédito. Isso é interessante porque, assim, se você que está aí, né, em casa pensar em quantas vezes você foi numa consulta médica na sua vida, você vai ver que, sei lá, vamos botar aí em média 10 consultas por ano. Se você tem 30 anos de idade, são 300 consultas. Se você tem 60 anos, são 600 consultas. Esse número vai aumentando. Né? Uhum. Então, pô, você participou de 600 consultas na sua vida e não tem um dado registrado em nenhum lugar, de nenhuma clínica, né, o que é normal, aqui no Brasil pelo menos, do teu histórico médico, a não ser o seu cartão de vacinação. Sim. Imagina se o estudo tivesse registrado, parametrizado o poder que é gerenciar esses dados para fazer, por exemplo, análise preditiva, ou seja, conseguir predizer possíveis doenças que você pode vir a ter no futuro para você conseguir prevenir essas doenças. Monitoramento do paciente em tempo real. Se isso fosse permitido, a gente ficar monitorando todos os nossos clientes em tempo real. Pô, isso seria fantástico. Porque hoje ainda a gente não pode contar não com a tecnologia, né, mas com... Boa. Agora aqui, voltando lá aos 70 milhões da Unimed. Vamos lá. Em que exatamente esse dinheiro vai ser investido? Boa parte, como o Ulisses já comentou, é no nosso projeto do novo Hospital Unimed Serra, né, que está prestes a inaugurar, e ele já vai nascer com o conceito da digitalização. Tá. Então, o Open Health, que a gente acabou de citar, é uma das entregas que esse hospital vai poder garantir. Além de outras capacidades. Você falou sobre as questões preventivas, né, de predição e prevenção. É muito importante que o nosso cliente Unimed, o nosso paciente Unimed Vitória, ele tenha todos os registros das suas informações de saúde concentradas, para que a Unimed Vitória consiga apoiá-lo nos melhores direcionamentos para prevenção, para predição de agravo. Então isso é o que nós vamos tentar fazer também com essa nova roupagem. Legal. Para atender o cliente vai conseguir perceber isso. Sim, sem contar que hoje a gente está pensando na jornada do cliente como um todo, completa. Não só quando ele é paciente. Né? Nessa jornada, em algum momento, ele é o nosso paciente, mas ele é cliente. Entendi. Antes de ser paciente e depois também de ser atendido. Entendi. Ou seja, o que vocês estão me dizendo a tecnologia na saúde tem duas vertentes. Tem uma vertente onde você cria soluções ou facilita soluções para os clientes e tem uma vertente onde você cria soluções para o hospital ou para a administradora de saúde. Perfeito. Ou para o plano de saúde, no caso. Em qual dos dois frontes vocês veem que vocês estão avançando mais? Bom, eu acho que não tem como caminhar separado. Isso que eu ia falar. Uma coisa tem que um pouquinho de cada. O próprio valor investido, né, se a gente for pegar 70% desse total dos 70 milhões, 80%, quando a gente fala no projeto da nossa nova unidade hospitalar, a gente não está falando ali, Ricardo, que todo recurso tecnológico que vai ser posto lá é só para atender a unidade. Quando a gente fala de integralidade, quando a gente fala de interoperação dessas informações, nós temos que garantir que quando esse cliente ele deixa de ser o paciente que está dentro do hospital, ele consegue continuar usufruindo dessas informações também para o resto da jornada dele. Seja quando ele vai no consultório de um médico cooperado, né, de um médico da Unimed Vitória, seja quando ele vai no laboratório fazer um exame. Então, a estrutura necessária, que é a infraestrutura de tecnologia, né, Ulisses, que a gente tem que pôr para um hospital digital funcionar, ela transcende a porta do hospital. Então, por isso que a monta de investimento é maior. E, em paralelo, como você comentou do back-office, a operadora ela também precisa ganhar robustez tecnológica, principalmente em relação aos seus softwares. Ela precisa de ter software de primeira linha, né? Software de controle gerencial, software de entrega do prontuário eletrônico, que é o registro do histórico de saúde do cliente, software de autorização dos procedimentos para que seja mais rápido. A Unimed Vitória não tem uma barreira de restrição de acesso. Ela tem uma barreira, na verdade, de direcionamento, de qualificação de acesso. Então, não é interesse da Unimed Vitória negar um exame ou impedir uma cirurgia, muito pelo contrário. Agora, nós precisamos de entender se aquilo que está sendo demandado faz sentido para aquele paciente.
A gente sabe que muitas vezes, infelizmente, as solicitações não vão ao encontro do propósito e do ideal para o paciente. Então, a operadora Unimed, aí existem outras operadoras com outros vieses, mas a operadora Unimed tem como viés a qualidade assistencial do seu paciente. Quanto melhor ele tiver na segurança da sua saúde, consequentemente, menos custo, vamos chamar assim, Sim, ele vai trazer. A sinistralidade, que é o jargão que isso a turma da saúde usa, é menor, porque se você está saudável, você vai usar menos o plano. Perfeito. Tá. Então não adianta a gente restringir, a gente tem que qualificar. É o que a gente chama de equidade, né? Igualdade não vai ter, porque o que você precisa hoje para a saúde é diferente do que eu preciso. Nós somos clientes da Unimed Vitória, mas a Unimed Vitória não precisa entregar a mesma coisa para você do que para mim. Sim. Então a equidade é que garante o acesso bacana, de primeiro nível, para a necessidade daquele indivíduo naquele momento. Entendi. E que isso vai variando. Agora, o que é um hospital digital? Se fosse resumir. Um exemplo básico, né, de que é tangível para os clientes. Por exemplo, não tem papel. Então, a recepção dele lá vai ser com totem, vai ser reconhecimento facial com câmeras. Então, ele vai fazer um check-in muito mais humanizado do que você ir lá, sentar na frente do atendente, a pedir para abrir uma ficha. Entendi. Então, sim, isso aí é o básico. A gente tem vários pilares, né? O Ulisses comentou sobre o paperless, né? Que é outro jargão, que é para digitalizar. Porque como que eu vou entregar... Paperless é sem papel. Sem papel. Isso. Isso aí. Como é que eu vou digitalizar, entregar os dados para o meu cliente, para o meu paciente, se eu anoto isso à caneta? Não tem como. Não posso xerocar, né? E mandar por e-mail ou digitalizar. Então, assim, você parte do princípio que tem que ser paperless, né? Sem papel. Além de respeitar o seu LSG, né? Acho que hoje em dia, com tudo que já tem sido advogado para que a gente consiga ter empresas dentro de um perfil ESG, é importante que a gente também cuide para que nós sejamos ESG. E aí a gente vai para outros pilares. Segurança de dados, cybersecurity. Cara, hoje é um absurdo o que a área de saúde é invadida como hackers, né, com consumo de dados. Esse é um ponto importante, porque assim, imagina você invadir o sistema de um hospital, de um laboratório. Você vai ver todos os exames de todas as pessoas, de todas as cidades ou bairros. Então você pode, né, saber que uma pessoa tem determinada doença. 100% dos dados são sensíveis. É uma invasão de privacidade muito grande, né? Muito mais do que banco, né? Porque quando você invade uma conta corrente, é só o dinheiro, é tangível ali, né? Ele invadiu, pegou aquele dinheiro, você repousa o dinheiro. É um prejuízo? Mas um dado de um paciente nosso, ele é você não repõe, né? Imagina uma pessoa politicamente exposta, uma pessoa pública, ter ali um dado de uma determinada doença exposto sem que ele quisesse comunicar aquilo. E se não, também apagam ou sequestram, né? Porque aí a gente deixa de ter até acesso ao dado. E você não consegue, como o Ulisses comentou. O dado de saúde a gente não consegue reescrever. A gente não consegue, porque se há um sequestro e se a gente não tem camadas de proteção, óbvio que hoje, né, nós temos tecnologia para fazer como, por exemplo, o Disaster Recovery, né, que é o SiteDR, que é o que replica esses dados numa outra estrutura. Você tem várias barreiras de proteção, mas tudo isso é investimento. Então, para garantir essa camada de proteção e essa segurança de replicação, você precisa de investir recurso. E a saúde hoje, infelizmente, é um dos principais alvos da estrutura de hackers no mundo afora. No Brasil não é diferente. Né? Quando a gente teve a abertura de capital estrangeira, né, para vir recurso financeiro para investir em saúde aqui no Brasil, a gente viu em paralelo um aumento expressivo da tentativa de invasão de empresas de saúde, pública e privada. Por que isso? Porque começou a ter um foco global. Entendi. Monetizar. Atraiu atenção. Exatamente. É impressionante. E aí você vê as empresas que já tinham maturidade digital, você vê o ponto de corte certinho. Abriu o capital estrangeiro, bum! Começou a explodir tentativa de invasão. Então isso é outra coisa muito importante quando a gente fala de investimento em saúde, de investimento em tecnologia de saúde. Isso fica um pouco ali escondido, né, porque não aparece. Mas hoje é um dos maiores nichos de investimento, de alocação de recursos. Então, boa parte dessa grana aí também de investimento para tecnologia está na proteção dos dados dos nossos clientes. Proteção de dados contra invasão hacker. Exatamente. E aí um terceiro ponto, que é um terceiro pilar importante, é o que a gente chama de protocolo clínico. Isso eu acho muito interessante a gente colocar. O que é isso? Cada patologia, cada doença, principalmente as mais prevalentes, vou pegar no pronto atendimento. Politrauma, né, que é acidente de moto, acidente de carro, AVC.
né? Acidente vascular cerebral. Bater na mesa aqui. Baixa na mesa. É, infarto, né? Hipertensão, baixa na mesa de novo. Esses são patologias usuais. Sim. Sabemos que é o nosso corte aí daqui no Brasil. Então, como a gente tem isso comum, o que os hospitais de ponta fazem? Eles criam protocolos de atendimento baseados na melhor literatura. Então, poxa, se eu tenho um familiar ou se eu tive que acessar porque eu estou com uma suspeita de um AVC, quanto mais assertivo for o protocolo que o hospital tem, maior é a chance de eu conseguir ter baixíssimas sequelas. Entendi. Porque o tratamento ele já é todo parametrizado, ele é protocolar. Entendi, é um processo. É um processo. E o bacana disso é que, independente do paciente, né, de A a Z, todo mundo segue aquele mesmo protocolo, aquele mesmo padrão de atendimento. Isso é muito bacana. E aí a tecnologia vem o quê? Vem capacitar para que esses hospitais consigam escalar a entrega desse protocolo. Então, além de fazer o protocolo para mais pessoas, ele também consegue fazer o protocolo correto. Então, você vai tendenciando a curva da jornada daquele paciente para respeitar o protocolo, que é o que o estudo mostra eficaz. E aí a gente tem desfechos muito mais positivos. Isso já é validado por literatura médica. Tem várias pesquisas então, mostrando eficiência. No fim do dia, tecnologia na saúde salva a vida. Exatamente. Ele aumenta o acesso, ele melhora a qualidade do atendimento. Barateia o custo. E barateia o custo. E salva a vida. Consequentemente, salva a vida. Isso aí. Muito bacana. Pessoal, conversa boa. Vamos aqui para o nosso momento final. A gente falou um pouco de inovações e tecnologias na saúde, falamos um pouco dos investimentos que a Unimed Vitória tem feito aqui, 70 milhões de reais em investimento, é uma soma bastante importante, né, que vai colaborar com o atendimento da saúde aqui dos capixabas. Isso é algo muito benéfico no meu entendimento. Vamos agora falar assim, em linhas gerais, se vocês fossem apostar nas próximas grandes tecnologias na saúde, nos próximos grandes investimentos que a gente vai ver em inovação e tecnologia na área da saúde, onde estaria esse investimento? Quais seriam esses investimentos? Você fala em relação a algum produto específico, algum foco, no geral, algum pilar? Para melhorar o atendimento aos hospitais, acelerar filas de pronto atendimento, melhorar fluxo de dados de consultas médicas para as pessoas. Se você falar de IA hoje é chovendo molhado, né? Sim. A gente está avançando muito nisso aí, né? Uhum. Prevenção a fraudes é um tema importante que a gente já está com projetos utilizando inteligência artificial contra a prevenção a fraudes. Legal. Possíveis fraudes, né? Se a gente for pensar em horizontes até um pouco mais amplos, né? A linguagem natural é algo extremamente interessante. O que é aquilo que a gente vê hoje em dia falando, né? Você fala com a Alexa, você fala com o seu smartwatch. Legal. Imagina, né? Hoje você tem que escrever tudo. No atendimento, né? No atendimento de saúde convencional, cada consulta você tem que estar escrevendo. E quando você está escrevendo, você perde tempo para poder dar mais atenção. Sim. Então, a linguagem natural, a interpretação da voz, né? Você conseguir, isso vai facilitar tanto a telesaúde quanto também o presencial. Então, é uma grande oportunidade. A gente vê várias soluções sendo criadas. Isso seria assim, o cara conversar com uma Alexa da vida, spoiler, um robô. Pode dar spoiler. Pode dar spoiler? Que tal você marcar a sua consulta com a Alexa lá na sua casa? Quando você estiver tomando café, falar, Alexa, preciso de um cardiologista para a semana que vem. Procuram quais são os horários disponíveis que eu tenho. Pô, legal. Vocês vão fazer isso aqui na Unimed? E tem, já estamos. E tem um outro spoiler bom. Legal. Nós comentamos do Hospital da Serra, da Unimed Serra, acho que é importante, né, Ulisses? Lá também o projeto de digitalização parte de todo quarto ter a sua Alexa, para que o paciente, durante a sua internação, durante o período do hospital, ele não precise ficar apertando campainha, não precise ficar levantando para chamar alguém. Ele consegue, com a Alexa, já acionar e dali você consegue ter toda a interação com o time hospitalar. Um atendimento mais humanizado, bem legal, né? Cara? Muito legal. E a linguagem natural. E aí, para ir um pouquinho mais longe, bem curtinho também, é o que a gente vê hoje sobre biofármacos, né? Biomoléculas. Que é o quê? É a produção de medicamentos com tecnologia quase individualizada. É pegar o seu perfil. Porque se você tem pressão alta, muitas vezes a medicação que você tem que usar não necessariamente é o que o colega do lado que também tem pressão alta. Sim. Então, a individualização das medicações, né, que é a biomolécula para as novas medicações, os fármacos. Isso tem vindo com muita força. Óbvio que a gente está pensando em horizontes mais longínquos, mas a própria Unimed já tem começado a desenvolver parcerias, principalmente para protocolos que ela já implementa. E aí eu vou voltar ao exemplo da AVC.
Hoje, com uma empresa chamada RCrio, a gente tem o início de uma parceria. Da Brunella Pomachá. Exatamente. Foi nossa jurada no Espírito Startups, inclusive. Também tem foi que falar jurada. do Espírito Startups. Boa, quase esquecendo. Então, assim, a gente tem com a RCrio já um início de parceria para aumentar a capacidade de conhecimento em cima da biomolécula que tem sido desenvolvida já há anos para diminuir os efeitos de um AVC. Isso eu estou dando um exemplo só, onde a Unimed Vitória já vai se inserindo nesse contexto. Por mais que sejam horizontes mais longínquos, nós agora já temos que começar a fazer para ir ganhando tração. E aí, na hora que nós tivermos todos os recursos postos, a gente está no pioneirismo, né? Então, só para encerrar esse assunto, a Unimed vai integrar com a Alexa, é isso? A Unimed Vitória vai ter Alexa. Também. Para a linguagem natural e para alguns benefícios. A gente cita a Alexa porque é o que é mais comum. É o mais popular, né? Assim, cara, a gente hoje não tem tanta limitação para a interoperação. Hoje a maioria dos produtos de tecnologia já vem com a oportunidade de integração aberta. Então a gente cita a Alexa, mas também a gente pode falar dos produtos Apple, dos produtos Samsung, enfim, não tem diferença. Google, né? Ok. E para fechar, você falou aí da Brunella Pomachá, me lembrou do nosso reality show, o Espírito Startups, que seleciona empresas de inovação e tecnologia aqui, premia com R$500 mil, a vencedora desse ano, da edição desse ano. Por coincidência, eu sou apresentador desse reality show e o Thiago foi nosso jurado lá, e não é uma coincidência, claro. E o Ulisses esteve com a gente na mentoria também. O Ulisses esteve com a gente na mentoria, é verdade. R$500 mil foi para Jade Autism, né, que é uma empresa que ajuda a tratar crianças com autismo, é isso. Qual é a integração que vocês veem aí com esse universo do autismo que pode ajudar a startup a se desenvolver e ajudar também a desenvolver o ecossistema de startups de saúde aqui no estado? Legal. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, têm conhecimento disso, mas hoje um dos maiores, se não for o maior custo da saúde suplementar, dos planos de saúde, é justamente em terapias voltadas para o espectro autista. Tanto porque hoje tem mais acesso ao diagnóstico. Até um tempo atrás era um pouco desconhecido, né, toda a parte das patologias e neurodiversidades. Então a gente não tinha muito domínio do diagnóstico e não tinha, aí é o subdiagnóstico. Né, era desconhecido. Era desconhecido. Então, como agora a gente tem mais capacidade de diagnosticar, você consegue já direcionar para este tratamento. E aí o próprio tratamento também evoluiu. Então hoje a gente tem um pool, né, uma grande volumetria de crianças com diagnóstico assertivo e uma necessidade de busca do tratamento crescente. Se a gente for pegar um espelho, como lá atrás, quando descobriram, né, e tiveram mais facilidade de diagnóstico para diabetes, foi para diabetes, foi para hipertensão. Agora nós estamos falando da neurodiversidade e principalmente o espectro autista. Do autismo. Então é um custo absurdo. E aí não é só questão do custo, é questão de também direcionar, voltando à equidade, a quantidade de tratamento e qual tratamento certo para cada cliente, para cada paciente. Então a gente tem muito cuidado com isso. E a Jade foi uma grande vanguardista para o espectro autista no campo da educação. E uma das grandes visões que eles tiveram, inclusive defenderam isso lá durante o Espírito Startups, foi fracionar para outras linhas também. E por que não a linha de saúde? Por que não pegar todo aquele motor de regras e automação que eles têm para um diagnóstico e para um plano educacional e levar para um diagnóstico e um plano terapêutico? Porque isso vai apoiar muito, facilitando o diagnóstico e a entrega do tratamento. E outra coisa espetacular que a Jade tem é o monitoramento da evolução daquela criança. Então, a criança, quando inicia o tratamento, ela vai ter um grau de limitação que a nossa tendência é, com o tratamento ocorrendo corretamente, ela vai aprimorando, ela vai melhorando. Sim. Então, a Jade tem a capacidade já de enxergar isso com o viés educacional. Imagina quando ela evoluir para o viés de saúde. De diagnóstico de saúde. Exatamente. Legal. Nós temos 2 clínicas, né, de tratamento, Sim, né? A Unim, tanto na Serra quanto em Vila Velha. Tratamento de autismo. Isso, tratamento de autismo. Quando eu assisti o programa, eu falei, cara, encaixa certinho na Unim. Bacana, legal. Acho que o propósito do programa é esse, também ajudar a desenvolver tecnologias novas aqui que vão servir a população capixaba. Ulisses e Thiago, queria agradecer a vocês, parabenizar pelo trabalho que estão fazendo. É importante, quando a gente fala de tecnologia na saúde, como eu disse, a gente está falando de salvar a vida, a gente está falando de melhorar o atendimento à saúde das pessoas, e quando a gente fala disso aplicado na Unimed Vitória, a gente está falando de melhorar o atendimento à maior parte dos capixabas que tem plano de saúde, dado que a Unimed é o maior plano de saúde aqui do estado. Muito obrigado pelo tempo de vocês, parabéns pela trajetória e mais sucesso aí nessa caminhada. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Ricardo. Abraço. Abraço.